O Salmo 63 ensina coisa fantástica. Ouve, Senhor, minha lastimosa voz. Davi sofreu um golpe de estado do filho, tanto de Joabe como de Absalão. E esse sofrimento que ele teve foi pela consequência do pecado que ele praticou. O pecado que Davi praticou, há uma grande parte da esposa dele, que me fugiu o nome. Como é que chamava a esposa de Davi? Falem. Como? Não é Betsabé não. Um só sabia, hein? Mical, esposa, a primeira esposa de Davi. Gente, é muita coisa para falar. Você abre um texto, vê milhões de textos. Mas só pincelada para você entrar no assunto. Quando o sacerdote Eli e os dois filhos dele, Ofni e Ofneia, começou a ter uma liderança no templo, eles começaram a corromper. Normalmente a pessoa, quando pega um cargo e cresce, a tendência da corrupção é muito grande. Isso com todo mundo. Gedeão sofreu isso. Gedeão estava lá cuidando da lavoura. O anjo chegou e falou para ele que ele precisava ir destruir os altares de Baal. Só uma pinceladinha. E ele disse, de modo algum não vou fazer isto, mas eu estou te mandando. E como é que eu tenho certeza que é Deus que está me mandando? A certeza é esta, para você ir. Eu vou mediante um sinal. Senhor, se é o Senhor que está me falando, eu vou pegar um punhado de algodão e deixar aqui no sereno. Então, só vai molhar o punhado de algodão. Ele fez, serenou e só molhou o punhado de algodão. Ele espremeu, saía água em volta, tudo seco. Ele não acreditou. Senhor, se é o Senhor que fala comigo, então que agora molha em tudo que é lugar, menos no pacote de algodão. Molhou tudo, menos o pacote de algodão. Aí então ele foi derrubar os altares. Deu um problemão, deu guerra, resumindo, ele venceu. Mas deixou bem claro que os procedimentos do sacerdote Eli com os seus filhos estava ferindo o coração de Deus. História bonita, está lá no início do livro de Samuel. E aí então, Deus suscita um filho para Ana. A Aninha não ganhava filho, faz um pedido a Deus, acaba engravidando e acaba tendo um filho. E ela faz uma promessa, se nascer homem do filho que o Senhor me dá, eu consagro para o altar. Consagro o menininho Samuel, e o menino Samuel está dormindo, e Deus chama ele. E ele acha que é o sacerdote Eli. Ele vai no quarto do sacerdote, e o sacerdote diz, eu não te chamei, menino, volta a dormir. Na terceira vez que isso aconteceu, Eli, o sacerdote, disse, faz o seguinte, se te chamar de novo, você diz assim, falai, Senhor, que o teu servo escuta. E ele fez isso. E o sacerdote disse, é tudo que Deus te falar, você venha me contar. Não oculte nada. Chamou, ele voltou e disse, falai, Senhor, que o teu servo escuta. E o Senhor disse, vai e diz para Eli que a arca de Deus vai ser tomada, o povo vai passar por uma guerra, os filhos dele vão ser mortos na guerra, a nora dele vai ser morta num choque,
e ele vai morrer, porque ele não é digno mais de estar ministrando o meu altar. E o que ele fazia no altar? Ele denegria as ofertas do altar. Não vou entrar muito aí, porque ficaria muito longe. Nesse barulho todo, os filisteus se mobilizam e descobrem, olha para vocês verem como é sério, descobrem que os hebreus e os filisteus, que era do lado de Eli, estava em litígio com o movimento. E quando surgiu essa ideia de tomar a arca, então os filisteus não convertidos mobilizam uma guerra e disse: o poder dos hebreus está na arca da aliança. Se nós conseguirmos tomar a arca da aliança, nós venceremos a guerra. E eles então fazem uma ameaça, e os hebreus começam a gritar: Senhor, defenda-nos. E os filisteus vão e dizem: que barulho é esse que está acontecendo na tenda dos hebreus? E foi dito: eles estão clamando pela ameaça que nós estamos fazendo de tomar a arca deles. Aí o chefe dos filisteus fala desse jeito: coragem, vamos enfrentar e vamos tomar a arca. E eles não tiveram força de resistir, porque quem dá força para você resistir qualquer luta é Deus. E Deus criou uma arca, e na arca de Deus ele formou uma aliança. Diga para o do lado: você tem uma aliança com Deus. Fala para o irmão. Por isso não quebre ela. Diga isso para o irmão. Porque quantas vezes nós quebramos a aliança com Deus e Deus nos perdoa? E por que se você for traído uma ou duas vezes, você não perdoa mais? Eu me recordo de Oséias, né? A mulher de Oséias traiu ele. Oséias, um profeta, traiu ele, e ele abandonou Gomer, que era a esposa dele. E aí então, ele foi na oração, o Senhor disse: pega Gomer e traga de volta contigo. Senhor, de forma alguma, ela me traiu, ele me fez isso, ele me fez aquilo. Volta, pega Gomer e põe morar com você. Quando ele foi propor isso, a mando de Deus para Gomer, sua ex, ela escachou com ele. Você vem atrás de mim? Leia lá capítulo 1, 2 e 3 de Oséias. Os meus amantes me dão de tudo, me dá conforto, me dá carinho. Você só vem me falar de Javé, de Deus? Ele volta e diz: Deus, ela me desfez. Oséias, o mundo inteiro desfaz de mim, e eu o perdoo. Não poderias tu perdoar tudo o que ela está fazendo por ti? E Oséias então cai de joelho e recebe uma força. E quando ele foi receber ela com o espírito do perdão, ela chora, arrependida, amargamente, e acompanha ele na missão. Se você ler Bíblia, e se você guardar a palavra de Deus, você tem uma mudança radical de vida. Com isso, a arca da aliança foi tomada, e cai aos ouvidos de Davi, que a arca de Deus foi tomada e foi colocada no templo de Dagom. E Davi então disse: mas nós não podemos perder a arca, porque esta arca Deus colocou
para Josué e disse para Josué: guardar a aliança desta arca, porque ele estaria com ele, como testemunho, todos os acontecimentos colocados dentro da arca. Se eles tomaram a arca, o que será de nós? O que será de nós? Então o que eles fizeram? Arrumaram um povo e foi buscar a arca. E como eles foram com a graça de Deus, eles não tinham um exército compatível ao dos filisteus, mas eles tiveram um Deus. Então eles clamaram a Deus, e Deus feriu aqueles homens de hemorroida, a ponto que eles não conseguiam andar. E aí então eles buscaram a arca e levou para a cidade de Davi. Quando está introduzindo a arca na cidade de Davi, a alegria foi tão grande que Davi começou a cantar, louvar, exaltar a Deus. E Mical, olhando Davi fazer isto, ridiculariza. Guarde que você está ouvindo. Enciumada, porque mulher tem um troço de ciúme que é só por Deus. Enciumou, vocês não, a Mical tem esse problema. A Mical. Davi fez uma festa, deu bolo, glorificou, porque a arca voltou. Referência, a arca é Deus conosco. E aí então, amados, ele pegou um bolo da festa e foi levar para ela, tudo bonitinho. Ela fez uma retaliação. Pensa que eu não vi o que você estava fazendo? Você perdeu o pudor, meu marido. Você estava saltando, pulando no meio daquela mulherada. Aonde está teu pudor de rei? Onde está a tua honra? Onde está a tua dignidade? E Davi disse: eu não estava fazendo baderna. Em outras palavras, né? Eu falo numa simplicidade para você entender. Claro que a Bíblia fala catedraticamente, mas como eu consigo entender numa linguagem nossa, eu passo para vocês numa linguagem nossa. Eu não estava fazendo baderna. Eu estava glorificando a Deus por termos de volta a arca de Deus conosco. E ela então ficou tão azeda, e mulher quando azeda, diga misericórdia. Fala aí por irmão. Pergunta para o do lado, sua mulher já azedou com você? Gente, é muito duro morar com mulher azeda. Mulher bicuda. Tem que ter dó dos homens, diga coitadinho dos homens, vai. Ai, eu sabia. Eu sabia. Ô Noninho, não tem que ter dó de nós? Demais. Fala para eles que tem. Fala para eles escutar. Fica tranquilo que vai ter para todo mundo. Irmãos, essa mulher apurrinhou tanto Davi, que os filisteus fizeram outra incursão. E Davi não teve força para ir guerrear. Ele pegou o exército e mandou ir para a guerra. E ele ficou no palácio. Diga, olha o juízo de Davi. E quantos homens faz isto quando a mulher fica azeda, briga? Eles fazem também uma birrinha e vai fazer o que não deve. Muitos vão procurar outra, como que numa espécie de vingança. Outros procuram a bebida, enfim. E a guerra ficou feia. Como ele não foi na guerra, ele ficou desocupado. Eu digo para o irmão, o homem tem que guerrear. E o homem tem que guerrear como homem, diga.
Fala com voz masculina. O homem tem que ser homem. A liderança de uma casa está na pessoa do homem, em concordância com a mulher. A liderança de uma casa está na mulher, em concordância com o homem. Nem a mulher pode sair do setor dela, e nem o homem pode sair do setor dele. É uma cumplicidade. Isso nem sempre dá certo. Dá muito mais errado do que certo. Porque nós estamos numa batalha do reino de Deus. E o adversário não quer que você seja do reino de Deus. E o que ele aprontou para Davi? Micol apurrinhou tanto que ele não teve força para ir guerrear, ele fica dentro de casa. O diabo foi e disse: Davi, dá uma saidinha na janela. Quando ele sai no palácio, quem está nua lá na piscina? Quem? 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 Quem é a mulher de Urias? Ele vê lá na piscina Jezabel. Não é Jezabel. Não é Jezabel. Não é Jezabel. Betsaba. Mas me fugiu o nome. Betsabé. E a Betsabé estava doidinha para ser mulher do rei. E o rei não estava doidinho para ela ser rainha. Davi estava doidinho para coisar. Diga, é perigoso coisar, irmão. E olha a burrada que ele fez. Nem vou entrar em assuntos, senão não falo no Salmo 63. Mas no Salmo 63 e no Salmo 50, no Salmo 90, no Salmo 35, leiam estes salmos. Você vai ver o grito que Davi dá por esta fraqueza. Diga para o irmão do lado: o homem é muito fraquinho. Diga isso. Cada homem tem um desejo. Desculpe, uns desejam pelo bumbum, outros desejam o seio, outros desejam a perna, outros desejam o cabelo, outros desejam os olhos. E aquilo que é teu desejo, o inimigo amadurece a ideia. Outras desejam a barriga, gosta de homem barrigudo, diga, não sei porquê. Amados, e ainda diz, ai meu barrigudinho. E Davi desejou o corpo todo de Betsabé. E acabou fazendo uma grande burrada. Um pecado duplo. O triplo. Primeiro pecado, não ir na guerra. Segundo pecado, ficar olhando uma mulher nua tomando banho. Terceiro pecado, embebedar Urias para ele não ir na casa dele para não descobrir a trapaça que ele fez. Quarto pecado, colocar Urias na frente de guerra para ele ser morto, para ficar com a mulher dele. Mas Deus estava vendo tudo. Diga isso para o irmão, Deus está vendo tudo. Então já nós entramos no Salmo 63, porque se você pegar e ler o Salmo 63, você não entende nada. Olha quanta coisa precisamos entender para entender um capítulo.
e um versículo. E quando Urias morreu, matado, ele se faz de solidário. Essa viúva não pode ficar de qualquer jeito. Era a mulher do meu guerreiro, do melhor homem do meu comando. Finge ali, simula ali uma dor pela perda do companheiro, mas é ele que tinha mandado matar. Diga para o irmão do lado: o pecado mata. Rapaz, não peque, principalmente pecado de traição. Gente pensa 1000 vezes. Eu vinha vindo, eu gosto de pregar contando fato. Eu vinha vindo das Barras do Jacaré, quando dei em Cornélio, para baixo da Volks um pouquinho, na época tinha um matinho, e dali sai uma mulher linda. E eu falo a verdade para vocês, toda a vida eu gostei de mulher bonita, amém? Eu nunca gostei de homem. E ela era muito bonita. E eu acho mulher bonita, bonita. E como ela era bonita, eu achei bonita, ela me dá com a mão. E eu parei. No que eu parei, ela saiu correndo, entrou no matinho, pegou um nenezinho no colo e me disse: você está indo para Londrina? Eu disse: eu estou indo para frente de Londrina, estou indo para o Cianorte. Você me dá uma carona? Dou uma multa. Ainda fui até solidária, ela era bonita. Abri a porta, ela entrou, peguei a bolsa, daí se sentou. Nós andou aí uns 2 quilômetros mais ou menos, quis saber meu nome, e etc. E logo me disse: você tem programa para essa noite? Eu disse: eu tenho, mas eu já gravei. Eu fiz desentendido. Na época eu fazia um programa na TV de Cianorte, Cinturão Verde, era uma TV local aí, e eu tinha um programa ali. Eu falei: eu tenho programa ali, e tinha um programa também na rádio de Terra Boa. A gente fazia umas gravações, e a rádio, num determinado horário, passava meus trabalhos lá. Eu disse: não, eu tenho um programa na TV, tenho um programa na rádio, mas está tudo gravado. Ela disse: mas não é esse programa que eu estou falando. Eu disse: mas que programa? De fazer amor. Eu disse: amiga, mas o amor já é feito. Não tem como fazer amor, o amor já é feito. Parece que o senhor não entende das coisas. Eu falei: não estou entendendo. Mas afinal, você está falando o quê? Eu estou falando de transar. Isso você sabe o que é? Ah, sei. Não, mas eu não posso, amiga. Mas dava uma vontade, porque a bicha era bonita. Eu não posso. Mas por que você não pode? Você não é homem? Opa! Como você não sou homem? Eu tenho 6 filhos, amiga. Como é que eu não sou homem? É pecado? Não, que pecado? Eu falei: mas e o nenê? Não, eu amamento, ele dorme, enquanto ele dorme nós faz. E você cobra quanto? Ah, você é bonitão? 30 tá, já dá. Eu disse: mas você está muito barata, amiga, só 30? Não. Eu disse: nem por 30, nem por 20. Falando assim, dá até a impressão de que eu estou inventando historinha, né? Mas daí, eu afirmei, disse: eu não posso, eu sou um homem casado. Ah, mas melhor ainda, eu gosto sempre de transar com os homens casados, porque daí eles não contam para ninguém de medo da mulher deles. Eu disse: mas esse que é o problema. Eu vou trair a minha esposa e eu não posso. Mas ela não está aqui, ela não está vendo. Eu disse: mas Jesus está vendo. Que Jesus? Jesus não existe. Existe? Como não existe? Como que Jesus existe? Eu tinha 13 para 14 anos. Eu via, nesse período de tempo, meu pai bater na minha mãe.
Eu pedia para Deus curar meu pai, não curou. Pedi para Jesus, Jesus não me atendeu. Quando foi um dia, meu pai sumiu de casa e não voltou. E a minha mãe disse: filha, fica aí que eu vou atrás do seu pai. E a minha mãe foi atrás do pai e também não voltou. E eu fiquei em casa, nós morávamos num sítio. E o ônibus passava bem de tardezinha. Eu peguei o ônibus e fui na cidade atrás do pai e com a mãe. Aquela menininha da roça, sem conhecimento de nada. Quando chegou na rodoviária, o motorista disse: menina, chegou no ponto final. Você tem que descer aqui. Eu disse, não tenho para onde ir. E contei, ela me contando isto. E contei isso para o motorista. O motorista me disse: a minha mulher é muito ciumenta. Vamos lá em casa, se ela entender, você dorme lá, amanhã você vai atrás de seus pais. Eu aceitei e fui. Quando estava chegando perto da casa, a mulher veio com um rodinho de lavar, enxugar, o chão, e foi sentando aquele rodo na minha cabeça e na cabeça do cara, e me xingando de todo nome, de prostituta. Eu nem sabia o que era isto. Levei umas cabadas, saí correndo, e fui andando pela cidade. A uma altura, eu encontrei uma porta aberta, uma casa com uma luzinha vermelha. Eu bati palma, uma senhora saiu na porta, e eu disse: amiga, eu estou procurando meu pai e minha mãe que sumiu. Ela falou: filha, você está na porta de um prostíbulo. Se você não tem pai, não tem mãe, se você quiser morar aqui, você me ajuda, só que aqui é um prostíbulo. Se algum homem te cobiçar, você tem que ir na cama com ele. Aí tudo que você ganhar, você fica com 70 e me dá 30. Você cobrar 100, você pega 70 para você e dá 30 para mim. E aí você ajuda a arrumar as camas, ajuda, enfim, ajuda a cuidar de tudo aqui. Ela me disse: amigo, aonde eu ia nessa altura? Eu dormi a primeira noite lá, foi muito tranquilo. A segunda noite começou a chegar homem. Eu tinha 12 para 13 anos, mas eu já tinha um corpo formadinho. E eu comecei a ver o que aqueles homens faziam com aquelas mulheres. E eu fui tendo medo e nojo. Medo e nojo. Até essa altura eu não sabia o que era nada disto. Mas, por não ter aonde ir, eu fiquei ali até os 18 anos. Numa noite chegou 2 pessoas de cor. E um falou para o outro: essa menina, você não mexa com ela. E o outro cara estressou com isto. E disse: eu estou vindo aqui por esta menina. Entrou em desacordo, o cara sacou do revólver e matou na frente dela um dos que estava ali no prostíbulo. Quando eu vi aquele homem caído, sangrando, se batendo, virando o olho, aquilo para mim foi um terror. Eu peguei alguma coisinha às pressas, saí no meio da noite. E acabei terminando a noite embaixo de uma ponte. E ali dos meus 18 aos 24 anos, eu me tornei uma moradora de rua. Nunca um homem tocou em mim.
porque eu tinha pavor disto. A gente se dividia às vezes embaixo da ponte, quando eu encontrava comida na lata de lixo. A gente se repartia. É uma vida suja, porca, mas foi o que me deu o direito de viver 6 anos. Um dia, eu saí atrás do que comer. Parou um carro preto, um senhor muito bem vestido, paletó, gravata, e me perguntou aonde era o endereço tal. Como eu conhecia tudo aquilo ali, eu fui tentar dizer para ele. E ele falou, olha, eu tenho dificuldade. Você poderia me levar lá? Vou. E eu montei nesse carro. A gente andou um pouco, ele me disse, você já comeu hoje? E eu respondi, estou procurando em lata de lixo para mim, pelos meus amigos da ponte. Então vamos ali numa lanchonete que a gente vai comer. Eu era suja, descabelada, mal cheirosa. E aí, ele falou, espere aqui no carro que eu já volto. Eu me recordo que ele me deu um sanduíche e uma latinha de Coca-Cola. E não vi mais nada. Eu lembro que eu comi e tomei aquela Coca-Cola. Eu não vi mais nada. Eu acordei no outro dia no meio do mato, nua, sangrando, e deste fato nasceu esta criança. E eu agora te pergunto, aonde está Jesus? Se é verdade que Jesus realmente existe, e que Ele é amor, e que Ele depende, aliás, que Ele protege a gente, por que Ele não me salvou? O que você vai falar para uma criatura dessa? Eu disse, amiga, eu poderia te levar para minha casa, mas eu já estava com 2 pessoas morando em casa da rua, que eu cuidava. Uma mãe com 2 filhos e uma outra moçazinha, que nós já vivia também de favor. Mas eu vou te dar uma orientação. Quanto que você ganha por dia? Mas a história é muito longa, eu estou resumindo ao máximo. Quanto você ganha por dia? Ela disse, depende. Tem homem muito sem vergonha. Tem homem que faz com a gente, e daí ele pede, desce um pouquinho para mim dar uma arrumada aqui, para minha mulher não perceber. A gente desce, ele toca o caminhão, muitas vezes até roupa minha ele leva embora. Mas já tem outros homens que são solidários. Às vezes eu cobro 50, eles me dão 100. E propõem numa volta um novo relacionamento. Mas eu confesso para o Senhor que eu tenho nojo, eu tenho pavor. Quando eu tenho que deitar com um homem, eu peço para morrer. Mas eu olho para minha filha. Ela tem que comer, ela tem que vestir. Eu tenho que também comer e vestir. E eu tenho que vestir mais ou menos como você está me vendo. Porque os homens, eles escolhem o tipo de mulher que eles querem para pôr na cabine do caminhão. Então, eu sobrevivo disto. Agora você me fala que é pecado. Se eu parar de fazer isto, eu tenho que viver nua, morrer de fome e ver minha filha na mesma situação minha. E eu não quero que a minha filhinha tenha o futuro meu. Não é porque meus pais fizeram isso comigo que eu irei fazer com ela. Eu disse, calma, amiga. Faz o seguinte. Ao descer aqui, gente, tem coisa que não tem explicação. Isso lá em Londrina, bem em frente a Chevrolet
lá da rodovia em Londrina. Eu disse, eu continuo, você vai descer aqui, você sobe essa rua e dá assim uma rua. Você passa a primeira, a segunda esquina, você vira à direita, a terceira casa. Primeira, guarde bem, primeira esquina, segunda esquina, a terceira casa. Você bate palma. Mas por quê? Quem que mora lá? É gente sua? Eu disse, não, eu não conheço Londrina. Eu não conheço ninguém aqui em Londrina. Isso há mais de 25 anos atrás. Eu não conheço. Mas esse Jesus que vai te defender dessa vida, é o que está pedindo para mim te dizer. E hoje você não precisa ir mais em caminhão deitar com homem, porque eu vou te dar a importância que você ganharia deitando com homem. E não me lembro se foi 100 ou 50, eu dei uma importância para ela, e faça isso. E vim embora, e tudo se passou. 5 anos mais tarde, eu vou pregar numa grande cidade. Quando eu estava chegando no evento, uma senhora muito posicionada veio ao meu encontro. Seu João Camelote, não acredito. Você me conhece, mulher? Claro que eu te conheço. E sempre eu escuto isso. O senhor não muda. O senhor está do mesmo jeito. Eu disse, mas eu não te conheço, filha. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer. Você nunca deu carona para uma pessoa de Cornélia, Londrina? Amiga, eu dou tanta carona porque eu dou mesmo. Só se não me pedir carona. Seja prostituta, seja bandido, seja o que for. Eu penso assim, se for bandido, a única coisa que eles poderão me fazer é me matar. Se eles mais do que matar, não tem jeito. Se eles me matar, eu vou com Jesus, encerrado a missão. Mas, se eu não estou escrito para morrer na mão de bandido, passo o que passar, mas eu vou fazer o bem até pelo ladrão. É o que eu penso. Eu disse, eu dou carona para tanta gente. Mas no que ela foi falando, ela estava diferente. Porque normalmente a mulher casa, ela engorda. Não vocês, mas ela engordou muito. E ao explicar, eu disse, mas você é aquela magrinha. Olha que jeito, eu sou sem jeito. Você é aquela magrinha de bota que me cantou. Exatamente, como é que você lembra disso? Agora estou lembrando, você está me explicando? Seu João, o senhor é um homem de Deus. Amiga, sabe que eu estou desconfiado que eu sou? Mas eu quero saber por quê. Você se lembra da primeira rua, da segunda rua e da terceira casa? Olha, amiga, se eu falar que lembro, eu vou mentir. Mas conta, o que foi? Eu passei a primeira esquina, a segunda esquina, virei a terceira casa, eu bati palma. Eu imaginava que aquele homem é doido, mas alguma coisa de boa ele tem, porque ele me deu dinheiro e não quis o meu corpo. Ela me contando isto. E quando eu bati palma, saiu uma velhinha, assim, uma senhora de idade. E eu fui e disse, amiga, você não tem um leite para me dar para minha menina? E a velhinha falou, claro, entra. Você mora onde? De onde você é? E eu fui contar minha vida para a senhora. A senhora disse, mas então, amiga, eu amo criança, eu preciso de uma companhia, eu moro aqui sozinha, more comigo. Eu te dou uma importância por mês, você cuida de mim, eu cuido de você. Eu tenho um único filho que está estudando nos Estados Unidos, para médico. A hora que ele vinha, a gente vê o que fazemos por você. Passado 1 ano, o filho se formou e veio como médico.
E o doutor não apaixonou para a menina? Casou com ela. E a menina dela estava com 5 anos. Mas esse homem me abraçou. Ele é médico nessa cidade. Falou, cara, você me deu o maior presente no mundo. Olha a boneca que você arrumou para mim. Falei, não foi eu não, amigo, foi Jesus. E eles coordenavam aquela comunidade lá. Até tempos atrás, ainda eu passei lá, bebi um café na casa dela. Eu digo, menina, eu dou testemunho da tua história. E eu falo que você me cantou no caminho. Pode falar, seu João. Um dia, se Deus me preparar, eu vou ao vivo dar esse testemunho na tua comunidade. Quem sabe? Amém? Diga para o irmão, Deus faz coisa. Então agora Davi está todo desestruturado e acabou levando um sofrimento muito grande. Pelo sofrimento que ele passou, ele entendeu o que foi que aconteceu com ele. Então ele roga ao Pai. Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Lê o versículo de baixo, a linha de baixo. O que Davi está pedindo? Do terror do inimigo. Jezabel, aliás, ajuda aí. Betsaba, de imediato, era tudo. Mas quando tudo cai a ficha, ela se tornou terror da vida dele. Quando que Betsaba deixou de ser o terror da vida dele? Quando o filho deles nasceu de uma união ilícita. E nasceu doente. Então ele entra em um determinado lugar, jejua e ora 7 dias. Isso foi um terror que o inimigo lançou nele. Quem aqui dentro está livre desse tipo de terror? Ninguém. E de repente você condena a esposa, condena o marido, condena este ou aquele, por um deslize que houve. Amados, amadas, os filhos que perdoaram Davi, os homens de Davi que perdoou, ele entendeu a fraqueza de homem, tiveram um sucesso muito grande até o fim. Os que ridicularizou, os que condenou, os que abandonou, tentou dar um golpe de estado nele. Por isso, ele chama isso um terror do inimigo. Agora, entenda como ele escreve o que o inimigo faz. Gente, guarda essas palavras, porque você também está vivendo num mundo que o inimigo está ao teu redor querendo te devorar. Por isso você tem que ser homem de oração, santo terço, leitura bíblica, pedir a graça, o livramento. Não importa a profissão que você exerça. Agora, importa que você exerça com a graça de Deus. Senão você é arriscado tomar um tiro na cabeça. Você é arriscado ser possuidor de um ódio, de uma inveja. Porque o errado nunca aceita ser errado. Por isso, para o errado tem que ter alguém que advogue. E que mostre, e que defenda. E se a tua profissão é isto que você tem que analisar. Porque se você ganha uma questão com a corrupção, se não você, os teus descendentes fica marcado. Um dia você vai ver o golpe. Assim como Davi sofreu um golpe de estado, uma ameaça de morte. Ele teve que fugir do palácio e teve que ir
pelo meio do mato, teve que passar fome, a ponto de, mesmo em dia de sábado, colher cacho de trigo seco para matar a fome, para fugir da perseguição do próprio filho, do próprio exército que ele treinou. Isso é um terror. Como é um terror para aquele esposo que traiu a mulher. É um terror para aquela mulher que traiu, ou que não traiu, mas que não perdoa o que o marido fez. Agora vamos ver quem é que faz isto. Olha a Bíblia. Preservai-me da conspiração do mal. É o demônio. Livrai-me da multidão dos maus feitores. Eles aguçam suas línguas como espada e desfere como flechas palavras envenenadas. É a fofoca, o fuxico, a perseguição, o comentário, reparando tua vida, reparando o teu trabalho. Isso às vezes está dentro da tua empresa, com aquele funcionário que te abraça, te aperta a mão, e lá atrás ele junta um grupinho para meter o pau em você. E como é que você pode saber disso, se você não está na graça de Deus? Amados e amadas, eles aguçam, versos 4, de novo, suas línguas, e desferem, como espada, como flecha, palavras envenenadas, para tirarem de esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, sem que você saiba, não temendo nada. Foi o que me aconteceu terça-feira. Levei um cutuco. Gente, se a pessoa pegasse o cabo de uma enxada e me tocasse na costa, não seria tão cruel como foi. Eu cheguei a olhar para trás para ver se não tinha ninguém. E não tinha. E daquela hora em diante eu comecei a arrastar as pernas. Amados, e quinta-feira, quem assistiu à live pode ter visto. Eu não tenho vergonha. Não é porque eu sou pregador, porque eu oro, que o bicho não me atenta. Eu sou muito mais tentado do que você. Porque uma pessoa que não tem o cargo que eu tenho, se cair, não faz muita diferença para a sociedade. Mas João Camilote faz 53 anos atrás de um altar, instruindo família para Deus, tirando pessoas de droga, tirando pessoas do homossexualismo, libertando pessoas de AIDS, libertando pessoas em UTI. Deus tem usado, aberto os olhos de muitos cegos. Quem esteve no Paraguai recentemente, pôde ver ao vivo e a cores o estado de uma criança de uns 8 anos que nunca andava. E hoje está andando. E foi através de uma oração, como nós vamos fazer agora à noite. Pessoas cegas, em uma determinada cidade, eu pregava muito duro contra o pecado, contra as falsas filosofias, contra o espiritismo, contra a maçonaria, que é uma organização oposta à fé. Embora eles se apresentam como católico, mas eles não é. Eles não cultuam uma fé católica. Eles ajudam a igreja, eles entregam muita coisa, mas tudo isso fazem sem conhecimento. Mas eles entram em graus, 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau. Eu não tenho nada contra essa filosofia. Mas como orientador eu preciso dizer que é uma filosofia falsa. Que ela não tem cunho de salvação. Eles falam de um Deus, mas cultua outros deuses. Por isso o símbolo é esquadro,
triângulo e bode. Se eu tivesse tempo, eu desvendava isso daí em detalhes. Não é o caso agora, só para entender. E este grupo que estava me assistindo, tomaram a dor e se revoltou. E me convidou para um almoço. Inocentemente, eu fui na fazenda almoçar. E quando cheguei na fazenda, os três me disseram: não é para almoço não, seu Camilote. Aqui você veio para você retratar tudo que você falou da nossa organização. Eu disse: não, eu não posso retratar. Eu não posso porque cada um tem o direito de seguir o que quiser. Mas todo mundo tem o direito de saber o que é do que não seja. E a minha missão incumbe eu orientar, porque eu tenho um compromisso com Deus. E Deus me disse, nós já estudamos isso na parte da manhã: se você vê teu irmão num caminho errado, que ele vai se perder por não conhecer, e você, como minha voz, meu missionário, não avisar, eu não vou pedir conta do pecado dele. Eu vou pedir conta de você que não avisou que ele estava no erro. Mas se você avisar que isso é errado e orientar, e ele não te ouvir, de forma que ele vá seguir o caminho errado, então eu pedirei conta do pecado dele enquanto você é livre. E eu disse isso para aquelas pessoas. Eu simplesmente orientei as pessoas que isto não tem uma verdade. Isso não tem uma verdade. Embora, acreditando no erro, seria a mesma coisa de acreditar na verdade. Para Herodes, um bezerro era um deus. Um reverendo Mu era um deus. Um Aserá era um deus. Uma vaca, um cavalo, era o que dava orientações. Por isso vem todas aquelas ideias absurdas lá no tempo das pedras, de colocar chifre de boi para defender fazenda, para colocar ferradura na parede para dar sorte, para colocar elefante com bambu para a porta. Ignorância religiosa. O que sai do bumbum de um elefante? Que sorte ele vai dar? Em que altura a ferradura está no cavalo? Como ela poderá te dar sorte? Que sorte daria uma cabeça de vaca seca num morão da cerca? Ali está vendo o quê? Chifre. E de repente você leva ele. Então essas coisas são erradas. E eles me disseram: ou você retrata, ou a coisa vai engrossar para o teu lado. Um terceiro diz: não aumenta a conversa, executa ele. Está tudo resolvido. Eu disse: pode matar. Aonde cair meu sangue, vem 5 João. Porque desde que Cristo subiu na cruz, e perfuraram ele com uma lança, e decretaram com voz garrafais: ele está morto. Fizeram um enorme carnaval, festejaram aquela noite inteirinha e gritaram: agora a carne vale, porque o moralista está suspenso numa cruz, e os comparsas já enfiaram ele numa sepultura. Então carnaval vem, carne vale. E ali você vê os exageros: bebida, droga, nudez, roupa em exagero, imagem de demônios uma atrás da outra, dragão, tudo adorando Satanás, porque Jesus está morto. Mas no domingo, bem cedinho, o que estava morto ressuscitou. Dá um glória a Deus. Então Jesus não está morto. E quando disse isso para eles,
Um disse: não vamos sujar nossas mãos de sangue. Temos como acabar com ele sem sujar nossa mão de sangue. Então saiu carta pelo Brasil inteiro. Alianaram com a renovação carismática, com várias dioceses. Me colocaram em painel da igreja, em outdoor, em redes de televisão, em jornais. E a mentira, quando ela sai, ela tem mais poder do que a verdade. Tentaram me calar, mas em nenhum momento. Quando tudo fechou, nós íamos no mato, nas montanhas, nas estradas, nas vilas, e Deus sempre nos usando. Isso custou 40 anos. É louvado seja Deus, que lá um dia, um bispo me reconhece como um homem de Deus. E chegou a me dizer: há uma diferença, Camilota, entre o Senhor e nós. O Senhor pleiteia com a fé, e nós pleiteamos com a razão. Amados e amadas, o inimigo faz de tudo para destruir o teu casamento. E ele não bate devagar, não. Ele bate para te arrebentar. E vai e te avisa: não aceita mais, você é uma chifruda. Como é que você é um chifrudo. Como é que você vai aceitar? Ninguém está obrigando você a aceitar. Mas Deus quer que você perdoa. Se você não perdoa, não tem como você aceitar mesmo. Se aquela mulher foi um instrumento do diabo, e foi. Se o teu marido foi um instrumento do diabo, e foi. Por nada ele te faria isso, se não tivesse um demônio por detrás dele. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Nós vigiamos e não oramos, oramos e não vigiamos. E aí então você diz assim: mas a gente vai na missa. Ele era ministro da Eucaristia. Nós era do movimento tal da igreja. Nós não abandonava a missa. Você acha que o diabo vai querer aquele que nunca foi na igreja? Aquele já é dele. Aquele que já vive no pecado, aquele já é dele. Irmão, irmã, se você vê uma mulher da vida transando com um homem, que novidade é? Ela já é, infelizmente, é uma mulher da vida. Essa já é dele. Ele tem que pegar aquelas que é de Deus. Porque as mulheres de Deus ainda não é dele. E você não pode cair na dele. Porque olha o que a Bíblia diz. Versículo 4. Eles aguçam suas línguas como espada, desfere como flecha palavras envenenadas, para tirarem de esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, nada temendo. No mínimo ele levou teu marido ou a tua mulher num lugar escondido. Escondeu, e está lá aquele demonião do lado. Vai, você não pode, vai nessa. Depois que você caiu, ele dá um risadão e te diz: e agora, como é que você vai voltar para a tua casa? E a tua mulher? Como é que a tua mulher vai ficar? E se ela saber? Fica 2 minutos num mundo desse. Aí o diabo vai e diz assim: o melhor modo é você dar um fim na tua vida.
Porque isso ele falava para mim. O diabo me arrebentou. Eu trabalhava dia e noite feito um condenado. Gente, eu trabalhava o dia inteiro na roça carpindo algodão e atravessava a noite inteira arando terra para os meus primos, a Nete, para mim poder conseguir comprar o pão de cada dia. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu moía com doença, com a filha, com a mulher, comigo. Não sobrava nada. Tudo que eu ganhava, o diabo levava. E um dia eu cheguei estressado. Cobranças. A baixinha vai desse Joãozinho do céu. Compra uns botões, um zíper. O que eu tenho que fazer? Umas blusinhas para as crianças. Eles estão tremendo de frio, eu não tenho uma blusa. Mas eu vou comprar com o quê, mulher? Não tem. Aí ela já começou, porque papapá, 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 e virou uma crítica em cima de mim. O diabo me tirou do lado e disse assim: se mata. Que homem que você é? Não tem dinheiro para comprar um botão para a camisa. Se mata. E eu estava arrumando uns arreame para ir domar uma mula. A faca moladinha. Querido, mas é uma tentação tão grande. Ontem pintando aí, anteontem, pintando umas peças que nós estamos construindo ali embaixo. E eu peguei uma caneca de thinner do galão, despejei na canequinha pequena para transferir na tinta. Quando a caneca ficou cheia, aquele thinner branquinho, veio uma voz e disse: bebe um gole, bebe, bebe. Eu disse: está amarrado, Satanás. Olha que loucura. Me deu vontade de beber, baiano. Olha que tentação. Imaginou se eu bebo uma golada de thinner? Estava morto. A gente é tentado. Você está dirigindo, de repente te dá um branco. Quando você viu, você foi lá no barranco. Meu Deus! Algo te toma o volante. Será que nunca mesmo te aconteceu isso com você? Você está andando bem tranquilo, de repente você leva um tropicão do nada, enfia até o nariz na terra. Pergunto para o irmão: você já caiu de escada, vizinho? Aí você vai me dizer assim: nossa, o Camilote só prega coisa do diabo. É o que nós estamos vivendo. A alta do mundo hoje é o pecado. O que faz um rapaz gostar de outro rapaz e virar seu desejo? Satanás vai lá no quadro medicinal e diz assim: é porque ele tem hormônio feminino. E todo mundo engole isso. Ele não tem culpa. E você acredita na mentira. E ele não tem hormônio feminino. Satanás colocou hormônio feminino nele. Mas Deus não fez ele homem e mulher. Deus fez ele homem. Deus fez ela mulher. Pode dar glória a Deus. E as famílias de honra estão sofrendo isto. Morrem de vergonha. Mas o diabo vai e diz: o que você vai rezar? Olha lá teu filho. Em que situação está? Para você dizer: não adianta mesmo que eu rezei tanto, eu pedi tanto, ele não mudou. E vai indo carroça abaixo. O que a Bíblia está ensinando? A flecha que vem no meio do dia, a flecha que vem no meio da noite. Olha bem o que diz o versículo 5.
que ele desfera como flecha, palavra envenenada. É a hora que a mulher está brigando com você, é a hora que você está brigando com o marido. Veja a briga de marido e mulher como o negócio fica envenenado. A coisa fica envenenada. Se você briga perto das tuas criancinhas, eles regalam os olhos desse tamanho. E às vezes corre e vai abraçar a perna do pai, ou abraçar a perna da mãe, e ainda sai para lá, criança, vai me chavaco. Olha que terror que é isso, amados. Olha como isso é terrível. Vocês que são pais, não discuta com filho perto de mulher, por tudo que é mais sagrado. Não discuta com o marido, não discuta com a mulher. Esta graça eu tive na vida. Eu sofri muito com a baixinha, porque ela era muito ciumenta. Mas também eu acho que eu judiei muito dela, porque eu era muito teimoso. Mas nenhum dos meus 6 filhos pode dizer, eu vi o pai brigando com a mãe. Se ela desse uma bronca no filho, e eu visse que ela estava errada, porque mãe é assim, só que asa de galinha não mata pintinho, diga isso. Mas espora de galo sangra, diga. Às vezes a criança